Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Essa frase, meus amigos, resume de modo geral a tradição da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo. Simplesmente a maior campeã, com 5 títulos no currículo. Foi em 1958 que nasceu para o mundo o Rei Pelé, o maior de todos os tempos. 4 anos depois, Garrincha mostrou que é possível ser genial, mesmo tendo as pernas tortas. Em 1970, a constelação de craques reunidas por Zagallo assombrou o mundo e entrou para a eternidade. Passados 24 anos, nos Estados Unidos, o baixinho Romário, com seu 1,67 metros de altura, entrou para o hall dos gigantes da bola. E em 2002, Ronaldo deu um novo significado para a palavra fenômeno. De Copa do Mundo, ninguém entende mais do que o Brasil. Somos o único país a disputar todas as 20 edições do torneio, além, é claro, de sermos os maiores campeões. Os capitães da seleção brasileira devem até sentir certa dor no braço, de tanto que levantam taças da Copa do Mundo da FIFA. Tomara que em 2022 o ato se repita. Hoje, resolvi falar um pouco sobre todas as vezes em que nossa seleção ganhou a Copa. É um bom exercício para aumentar a expectativa para o torneio que mais uma vez se aproxima. Copa de 1958. Para o Brasil, o ciclo de vitórias em Copa do Mundo começou no ano de 1958. Era a oportunidade da seleção finalmente lavar a alma, depois do vexame que passou 8 anos antes, na Copa de 1950. O torneio daquele ano tinha sido realizado em terras brasileiras, e por isso, éramos os grandes favoritos. E olha que chegamos bem perto de confirmar isso. Porém, na grande final da Copa de 50, a seleção brasileira acabou perdendo de virada para o Uruguai, no episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Isso porque as 200 mil pessoas que se reuniram no Maracanã naquele dia para ver o Brasil levantar a taça, na verdade se lembraram apenas da imagem de jogadores brasileiros tristes na beira do gramado. Segundo relatos daqueles que viveram o jogo, havia um silêncio absurdo no estádio, mesmo esse tendo sido registrado com o maior público da história, 200 mil pessoas. Aquela final foi tão traumática para nossa seleção que foi o motivo de o Brasil abandonar a cor branca do uniforme, que usava, e adotar a amarelinha, que é usada até hoje. Com esse sentimento incrustado no peito dos brasileiros, fomos para a Copa de 58, na Suécia. Pela primeira vez na história da nossa seleção, os improvisos pararam. O chefe da delegação, Paulo Machado, montou uma equipe de profissionais para dar suporte aos atletas um ano antes do torneio, o que foi visto como uma verdadeira revolução. E suas decisões se mostraram acertadas. No dia 29 de junho de 1958, o Brasil goleou a Suécia por 5-2 na final e conquistou sua primeira Copa do Mundo. Com o esquema 4-3-3, onde Zagallo atacava e também recuava para ajudar na marcação, a seleção surpreendeu os adversários. Lá na frente, o ataque formado por Pelé, Garrincha e Vavá passou por cima das outras equipes. Além de ser campeã do mundo, a seleção também revelou ao mundo o maior de todos os tempos. Pelé, um garoto magrinho, que na época tinha apenas 17 anos. Aquele que se tornaria um astro, marcou 2 na final e se tornou um dos protagonistas do Brasil em 58. O primeiro deles foi uma pintura. O garoto ajeitou a bola com o peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu. Um lance que deixou todos boquiabertos. E ainda viriam outros nas Copas seguintes. Copa de 1962. A seleção brasileira chegou à Copa de 62, com 9 jogadores campeões da edição anterior. Por isso, a equipe era naturalmente favorita ao título. Porém, um grande problema veio em seguida. Logo no segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma grave lesão e precisou sair do time, o que colocou em xeque a capacidade do Brasil de ser campeão mais uma vez. Para substituir o rei, o treinador resolveu dar uma chance para Amarildo, atacante do Botafogo. Para a alegria de todos, ele logo provou ser o cara certo. No primeiro jogo como titular, marcou 2 gols na vitória contra a Espanha. Mas só isso não era suficiente. Se o Brasil queria mesmo ser bicampeão do mundo, precisava de um craque capaz de desequilibrar em jogos difíceis. Foi aí que, na ausência de Pelé, brilhou a estrela de Mané Garrincha. Com suas pernas tortas, ele bagunçava os adversários, que não sabiam qual seria seu próximo movimento. Eram tantos dribles que nem mesmo a câmera conseguia acompanhá-lo. Nas quartas de final, contra a Inglaterra, Garrincha teve uma grande exibição. Ele estava no auge da sua carreira e provou isso também no jogo seguinte, contra a equipe do Chile. Mesmo jogando em Santiago, na casa dos chilenos, o craque não sentiu a pressão e anotou 2 gols. Porém, no final do jogo, Garrincha foi expulso por dar um chute em Rodgers. E agora, como ficaria a final do Mundial sem ele? Na verdade, ele foi para o jogo. Dirigentes brasileiros teriam subornado o bandeirinho uruguaio.
Ele foi o único que viu a agressão, só que misteriosamente não compareceu ao julgamento do caso. Na grande final, contra a Tchecoslováquia, o jogador das pernas tortas bagunçou a defesa, mas não marcou. Ainda assim, com gols de seus companheiros, o Brasil foi campeão de virada, por um placar de 3-1. Mais uma vez, levamos a taça para casa, e Mané Garrincha foi descrito pela revista francesa L'Équipe como o ponta-direita mais extraordinário que o futebol já conheceu. Copa de 1970. 4 anos antes, na Copa de 66, realizada na Inglaterra, a seleção brasileira sofreu uma das mais vergonhosas eliminações de sua história e precisava provar que era a melhor do mundo mais uma vez. Mais uma reformulação aconteceu e depois de 4 técnicos diferentes, Zagallo, que foi campeão como jogador em 62, chegou para comandar a equipe como treinador da Copa do México. Do seu jeito, o novo técnico modificou a equipe que já era boa e deu ainda mais liberdade para Pelé, que estava no auge de sua forma física e técnica. Logo na estreia, contra a Tchecoslováquia, Pelé tentou do meio-campo aquele que ficou conhecido até hoje como o gol que Pelé não fez. Seria uma verdadeira pintura, um lance que com certeza merecia um final feliz. Todos ficaram paralisados por alguns instantes, tchecos, brasileiros e mexicanos, até que a bola passou do lado da trave. Mesmo assim, o Brasil acabou vencendo a partida por 4-1. Na primeira fase, apenas a atual campeã, Inglaterra, conseguiu segurar nossa seleção. Depois disso, o Brasil deslanchou e ninguém mais segurava aquele time cheio de craques. Aquele não era apenas o time de Pelé. A seleção de 70 tinha Jairzinho, o Furacão, que marcou em todos os jogos, Rivelino, com sua patada atômica, Gerson, com seus passes teleguiados, Tostão, o gênio discreto. A mágica daquela seleção era justamente reunir tantos talentos. Na semifinal, o Brasil foi avassalador contra o Uruguai. Mais uma vez, a estrela de Pelé apareceu e, sem sequer tocar na bola, nos mostrou um dos dribles mais bonitos da história das Copas. Ele atravessa o campo, como se fosse tocar na bola, desloca o goleiro de maneira incrível, mas acaba errando a baliza por poucos centímetros. Com gols de Jairzinho, Rivelino e Clodoaldo, triunfamos de virada sobre o Uruguai e chegamos para a final como grandes favoritos, e com a possibilidade de sermos campeões invictos. A expectativa se confirmou quando o Brasil venceu a Itália na final por 4-1, fazendo do nosso país o primeiro tricampeão da Copa do Mundo da FIFA. Foi a despedida perfeita para Pelé, o maior de todos os tempos, da nossa seleção brasileira. Copa de 1994. De todas as Copas que a seleção disputou, essa foi a única que foi vencida antes mesmo do torneio começar. Como assim? Acontece que ainda durante as eliminatórias, em 1993, o então técnico, Carlos Alberto Parreira, deixou a briga com o Romário de lado e convocou o atacante para os jogos finais da classificação. O próprio jogador deu uma entrevista, falando sobre a possível presença na seleção. E esse cara não era só de falar, ele também fazia. O baixinho brilhou e o passaporte da seleção foi carimbado para a Copa de 94, nos Estados Unidos. Romário foi o sopro de talento em uma seleção que não encantava muitas vezes. Naquele momento, o artilheiro nato se tornou a esperança de conquistar um título, depois de 24 anos na fila. Romário era um gênio com a bola nos pés e mesmo quando não marcava, dava passes decisivos. Praticamente sozinho e com a ajuda de Bebeto, o craque carregou a seleção nas costas e chegamos à final contra a Itália. Diferente das finais anteriores do Brasil em Copas, aquele foi um jogo tenso, em que o Brasil também perdeu muitas chances. Por isso, acabou 0-0 em todos os 120 minutos, indo para os dramáticos pênaltis. Ali, a Itália se mostrou nervosa e perdeu 3 dos 5 pênaltis que bateu. O último deles foi Roberto Baggio, o camisa 10, que jogou a pelota lá na arquibancada. Foi aí que Galvão finalmente pôde gritar: "É tetra! É tetra!" Copa de 2002. A seleção de 2002 tinha um elenco repleto de craques. Ainda assim, chegou para a Copa disputada na Ásia totalmente desacreditada. França e Argentina eram as grandes favoritas, já que a primeira era a atual campeã do Mundial e da Eurocopa, e os hermanos tinham feito uma campanha impressionante nas eliminatórias para a Copa. Já o Brasil tinha sofrido uma eliminação vergonhosa para Honduras na Copa América, e Luiz Felipe Scolari foi chamado às pressas para classificar a seleção para o torneio. Filipão também teve que tomar decisões importantes, como bancar Ronaldo Fenômeno, que vinha de uma grave lesão no joelho, e deixar de fora Romário, que era muito pedido. O treinador preferiu dar a camisa 11 para um tal de Ronaldinho Gaúcho,
Será que você já ouviu falar dele? Além dos dois Ronaldos, o time também tinha Rivaldo no meio-campo, apontado por muitos como o melhor jogador na Copa de 2002 e um dos melhores do mundo. Isso sem falar de Kaká, no banco de reservas. O Brasil vinha com sangue nos olhos, já que tinha sido derrotado 4 anos antes, numa final contra a França, na casa deles. Todo o contexto daquele jogo foi bastante prejudicado por problemas extracampo, como a convulsão de Ronaldo horas antes da partida. Além da habilidade ginga brasileira, a sorte estava do nosso lado. A seleção deu de cara com um grupo fraco, com Turquia, China e Costa Rica, e passou com facilidade. Quem não se lembra da cena de Denilson carregando 4 jogadores turcos com ele? Nas oitavas de final, o árbitro anulou de forma errada o gol dos belgas, quando o jogo estava 0-0. Já nas quartas, contra a Inglaterra, o jovem Ronaldinho Gaúcho foi cobrar uma falta pela direita e marcou um dos gols mais bonitos do Brasil em sua trajetória. Alguns dizem que ele quis mesmo fazer isso, outros que foi puro tiro de sorte. Aos poucos, o Brasil foi avançando e Ronaldo Fenômeno mostrou que, mesmo tendo passado por uma cirurgia recente no joelho, Felipão acertou em levá-lo. Na final, o Brasil se deu bem quando Oliver Kahn, goleiro alemão tido como um dos melhores do mundo, bateu roupa e deu rebote para Ronaldo Fenômeno, que só empurrou a pelota para as redes. Aquele gol confirmou os 2-0 do Brasil na final contra a Alemanha e também nosso 5º título mundial. Quando o Ronaldo venceu Oliver Kahn pela segunda vez naquela noite de 30 de junho de 2002, em Yokohama, não só coroou mais uma de suas voltas por cima na carreira, como escreveu o mais improvável capítulo das conquistas brasileiras. O Brasil chegou à Ásia desacreditado e saiu de lá campeão, com justiça e autoridade. Brasil, 5 vezes campeão da Copa do Mundo da FIFA. Você sabia que o Ronaldo, o atacante do Penta, é um dos envolvidos por mudar a Nike para sempre? Quer saber por quê? Clique neste vídeo e continue aqui, no Torcedor Curioso. O acordo que mudou a Nike para sempre. Aqui está o que aconteceu. Tornando as coisas banais.